E aí, galera, tudo bem? Bora lá então, ó. Estrutura ativa da população. O que que vem a ser isso? Bom, quando a gente fala de população, de estrutura, a primeira ideia que nos vem é exatamente essa, né? Da pirâmide etária do Brasil. Existe essa relação? Sim, existe sim essa relação, mas não é só isso, tá? Quando a gente fala da população ativa, a gente está falando exatamente, ó, dessa linhazinha aqui, na verdade, dessa superior, de 15 até essa aqui, ó, dos 64 anos, né? Então, toda essa porção aqui da nossa pirâmide é a população economicamente ativa. Beleza. Por que que eu coloquei essa imagem? Para a gente entender como a nossa pirâmide vem se comportando, o que que vem acontecendo. Então, olha só, nós temos duas pirâmides aí. Temos a de 2018, que serão as barras cheias, né, completas aqui, ó, né? E nós temos outra pirâmide que é essa com linha e ponto, beleza? Então é essa aqui. O que que nós tentaremos fazer então? Uma comparação entre essas duas. Então veja só, em um período de 6 anos, as alterações que nós tivemos aqui nessa pirâmide. Bom, vale a pena ressaltar que cada vez mais a pirâmide do Brasil ela está ficando então retangular, né? E a prova disso está em algumas questões dessa pirâmide. Você bem pode ver que a base da pirâmide, com as linhas completas aí, ó, ela está ficando menor, né? E já o topo, a tendência dela é aumentar, beleza? Então é lógico que disso a gente vai ter lá os problemas da previdência, né? E assim por diante, beleza? Mas o que é que vale ressaltar? A nossa população economicamente ativa, então, ela está sofrendo transformações, né? Que na verdade a gente está saindo daquele período de janela demográfica, ou seja, a gente está começando a ter uma população com mais característica de país desenvolvido. Isso vai aumentar a quantidade de idosos e reduzir o número de jovens, né? Então, logicamente que isso vai trazer transformações para o nosso país. Digamos que era para nós estarmos em um porte, em uma postura melhor em relação à nossa economia, né? Mas algumas crises, acabaram, então, digamos assim, atrasando esse nosso processo, beleza? Então, quando a gente fala de população economicamente ativa, a gente está falando de quem trabalha. Então, se você for pensar, ó, no setor de serviços, mais da metade da nossa população está ali localizada. No setor de comércio, que também é um prestador de serviços, olha só, mais quase 20%. Oh, nossa, então todo mundo trabalha no setor terciário, no setor de prestação de serviços? Basicamente sim, né? As indústrias aí então, ó, a construção civil é somada também, você vai ter aí, ó, 22% mais ou menos, né? Quase 22%. E só 3,1% na agropecuária, beleza? Note, esses dados são de 2015. Essa nossa evolução, então a tendência é redução de pessoas trabalhando tanto na indústria quanto no campo, beleza? A distribuição aqui da população economicamente ativa, quais serão assim os principais indícios, né, que essa análise vai trazer para a gente? Bom, olha só isso aqui, ó. Vou chegar mais perto, tá? Não fico olhando muito minha careca, não. Eu que cortei meu cabelo. Ficou uma bosta, né? Então, ó, Estados Unidos. Quando a gente nota que os Estados Unidos, ó, o verdinho é o primário, o azul o secundário, a indústria, né? E o terciário, a prestação de serviço. Os Estados Unidos, mesmo tendo um setor primário extremamente forte, olha só, ele é muito pouco representativo, né? O setor secundário, a indústria, não se esqueça, a indústria dos Estados Unidos foi quase toda para a China, né? Porque pagar o salário do trabalhador norte-americano não é uma boa ideia. E então o setor terciário vai ser aqui enorme, né? Japão acompanha mais ou menos aqui a mesma situação.
A Alemanha acompanha, França também. Brasil, o que que a gente nota? A gente nota que no Brasil o setor primário é mais forte que o setor industrial, né? E daí, o que é que nós podemos observar sobre isso? Bom, aí vem a nossa grande dependência. A crise agora do coronavírus, talvez o maior ensinamento que o Brasil possa ter é ele precisa investir e melhorar suas estruturas industriais. Como assim? Investir principalmente em educação, porque a educação vai acabar gerando pessoas na faculdade que vão gerar projetos, que vão gerar inovação, que vão acabar fomentando a indústria do nosso país, né? Você bem pode ver que a indústria forte, pesada mesmo do nosso Brasil, não é nossa, vem de outros países. A gente tem filiais, né? E daí a gente chega à China. Olha que loucura a China. Tudo bem equilibradinho. Fala, nossa, mas isso é interessante. Não, essa é a característica do país. A produção agrícola é extremamente grande e forte, porque a população é muito grande. O setor industrial também tem uma imensa importância, por quê? Porque as indústrias estão quase todas lá. E o setor de prestação de serviço não é tão grande, porque é um país que tem tendência, que tem características socialistas ainda bastante fortes. Agora, olha isso aqui, ó. Isso aqui é a Nigéria. Olha o setor primário. Vai estar com uma das maiores importâncias, então, da economia. Vale a pena ressaltar, nessa imagem aí, você não tem valores, tá? Mas sim porcentagem. Por isso que a Nigéria tem aqui, nesse gráfico, essa representação, tá bom? E daí, ó, a gente tem aqui para fechar o Chile, né? Então, você bem pode ver, o país subdesenvolvido, né, mas com características de emergente, também vai manter toda essa mesma sintonia, digamos assim, dos países desenvolvidos. Beleza? Então, bora lá. Setor primário. O que que vem a ser o setor primário? Extração, caça, pesca, né? O setor agrícola, agrário, agropecuário, está todo então aí dentro. O setor primário quer dizer que você não transformou o seu produto, ele é a matéria-prima. Por isso, primário, matéria-prima, está no seu estado primeiro, tá? Ele não sofreu nenhuma transformação. Características desse setor. Esse setor ele é muito forte, muito representativo nos países pobres, tanto em quantidade de pessoas quanto na economia, né? Nos países desenvolvidos, o que que vai acontecer? A alta mecanização acaba gerando, então, um número menor de pessoas participando desse setor, né? E principalmente, mesmo ele sendo forte e numeroso, a economia, a indústria, a prestação de serviços são muito maiores que esse setor, beleza? Então a gente vai ter aí o produto na sua primeira característica, né? E seu trabalho, beleza? Olha só esses dados. Brasil é o primeiro produtor mundial de café, açúcar e laranja. Primeiro produtor mundial de cana-de-açúcar e líder de exportação de açúcar e etanol. Né? É o maior exportador mundial de carne bovina e de aves e segundo produtor mundial de soja. Aqui tem uma pequena questão, tá? O açúcar não é produto primário, passou por transformação. O etanol também não é produto primário, ele passou por transformação. Beleza? Então, logicamente que, para você ver, o setor primário, ele fica ali, né, meio que se debatendo nessa questão da transformação ou não. Todo produto que é transformado, ele acaba ficando mais caro, né? Se você for pensar, se eu fosse vender a cana de açúcar, a cana, ela seria barata. O açúcar é mais caro, o etanol também, beleza? Então, ó, bora lá para o setor secundário. O setor secundário é chamado de setor de transformação, né? Então, a construção civil está aí, a construção naval está aí e a terceira imagenzinha que seria o símbolo da globalização, que é a indústria automotiva. Por que a indústria automotiva é o símbolo desse nosso atual processo de trabalho? Olha só, tem uma pessoa ali trabalhando, falando, meu, o que será que aconteceu? Será que é horário de almoço? Tal? Não, não, não. É mecanização. Então, note, o setor secundário, até a década de 70,
ele era extremamente numeroso em países como os Estados Unidos. Mas daí você precisa se lembrar, por que que ele era tão numeroso? Devido à presença do ideal fordista, né? Mas com a terceira revolução industrial, que ocorre na década de 70, eu tenho agora as máquinas substituindo o homem. Então esse número diminui muito. Então note, o país que tem muitas pessoas trabalhando no setor secundário, ele é atrasado, né? Agora, o setor secundário forte economicamente falando é interessante, né? Então nós temos essas duas facetas. Tem muita gente trabalhando ou tem uma economia muito forte, digamos assim, o dinheiro que circula no setor secundário é muito elevado, né? Então vale a pena fazer essa ressalva, beleza? Então países que tem muita gente trabalhando no setor secundário não é um bom sinal, tá? Não é um bom sinal. Aí a gente tem algumas ressalvas, como por exemplo a China, né? Que tem elevada tecnologia, mas o setor secundário é muito elevado, porque quase todo mundo mandou suas indústrias para a China, beleza? Então, olha só, o que é interessante da indústria é que se ela for forte de verdade economicamente, olha o que ela gera, ó. A cada R$ 1 produzido na indústria, são gerados R$ 2,40 na economia brasileira, né? Se a gente for fazer um comparativo na agricultura, você vai investir R$ 1 e vai ganhar R$ 1,66 de volta, né? No setor de serviços, R$ 1 gera R$ 1,49 de volta. Ou seja, os investimentos no setor industrial são sim muito interessantes, né? E eles trazem muito retorno. O setor terciário, ele é extremamente importante e notável, porque a gente tem o setor terciário, a prestação de serviços, sendo majoritária na ampla maioria dos países, né? Mas aí a gente tem uma diferenciação. A gente tem o terciário superior e o terciário inferior. Beleza, o que que isso quer dizer? O superior é quem tem formação acadêmica, né? Quem tem o terciário inferior muito forte é país pobre, né? Ou seja, os caras que são encanador, cabeleireiro, né? Os camelô, os autônomos de modo geral, eles demonstram que o país não tem um nível de formação profissional muito forte, muito interessante. Então, quando a gente pega o setor terciário dos países desenvolvidos, ele é muito forte no setor superior, né? Porque todo mundo com uma boa formação. Ou seja, a produção vai ser muito mais tecnológica, né? E principalmente quando a gente pega o setor terciário moderno, que vai ser nanotecnologia, biotecnologia e chamada telemática. Telemática é informática junto com telefonia, né? Então, esses setores, eles são os que alavancam a economia e que geram muito dinheiro. Nos países subdesenvolvidos, ele é fraco, assim como é no Brasil, né? Qual empresa de telefonia nossa, de biotecnologia, de nanotecnologia, quase inexistentes, né? São todas transnacionais que atuam no nosso país, beleza? Então, essa análise da economia consegue você estampar na cara o país que é pobre, o país que é desenvolvido, fazendo apenas essa diferenciação, beleza? E daí, ó, a gente tem o ciclo produtivo. O que é interessante notar disso? Você tem a extração, a prestação de serviço, a transformação aqui na indústria, que é depois levada para o comércio. Então você tem, na verdade, a saída da matéria-prima da natureza, a transformação e o consumo, e o descarte dela, o que acaba sendo completamente fora da ideia da reciclagem. Por isso que o símbolo da reciclagem é exatamente esse ciclo, né? Então, cá entre nós, a ideia de economia, de eficiência, também tem que se relacionar com a ideia de reciclagem, para que nós não acabemos aí destruindo o nosso planeta de qualquer forma, beleza? Então, senhores, ó, bons estudos aí para vocês, tá? Um abração, se cuidem e principalmente entendam certinho esse modelo de análise, beleza? Beijão para vocês, tchau, tchau e fui!